fazer um produto jornalístico é um desafio diário, porque os comportamentos da audiência mudam diariamente. Assim. Para mim, o trabalho em parceria com times de UX e times de design é fundamental. Assim, é tipo um par com o qual eu não posso parar de trabalhar, assim, sabe? E design sempre foi importante no jornalismo, né? Eu vejo o futuro do jornalismo olhando para o passado, olhando para as pessoas, né? Lembrando que as tecnologias mudam e evoluem, e o suporte muda e evolui, e o jeito de distribuir informação muda e evolui, mas o jornalismo é uma ferramenta fundamental da sociedade democrática. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gumier. Estamos em mais uma gravação do Tuia Design Talks. O Tuia Design Talks é um podcast que vai falar sobre inovação, negócios, design e pessoas. Nessa terceira temporada, a gente está falando com pessoas e empreendedores que trabalham com produtos digitais. A Tuia é um estúdio de design e pesquisa situado aqui em São Paulo. E hoje a nossa conversa vai ser com a Fecris Vasconcelos. Ela é gerente de produtos de streaming do Grupo RBS e também autora do livro As Crises do Jornalismo, que acabou de ser lançado. E a gente vai falar um pouco sobre jornalismo, tecnologia, inovação, academia. Então, um pouco de tudo isso. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, prazer estar aqui. Muito bom. Eu vou pedir para você começar se apresentando para os ouvintes. Legal. Então, o meu nome é Fecris, quer dizer, o meu nome é Fernanda, mas todo mundo me chama de Fecris. Eu sou gaúcha, de Porto Alegre, nascida e criada. Depois que eu saí de lá, agora moro aqui em São Paulo faz uns 4 anos agora. Sou formada em jornalismo e tenho mestrado e doutorado nessa área de comunicação. E trabalho com produto digital, né, produto jornalístico digital, assim, com esse nome desde 2018, mas se a gente for olhar para trás, acho que todo mundo que começou a trabalhar com digital ali no início dos anos 2000 deu uma caminhada pelo produto, né, pelo menos pelo que representa a disciplina de produto. E hoje é isso. Hoje eu cuido dos produtos de streaming do Grupo RBS, que é um dos maiores grupos de comunicação do Brasil, e é situado no Rio Grande do Sul, fica em Porto Alegre. Eu moro aqui em São Paulo, trabalho lá, então fico indo e vindo para Porto Alegre. Muito bom, ponte aérea. Uma ponte aérea, mas é legal, eu gosto. Eu tenho família, amigos no Sul, então para mim é legal. Muito bom. E, Fecris, você tem uma carreira acadêmica, né, que você se formou em jornalismo ali em 2008, depois fez o mestrado, doutorado, sanduíche, tudo estudando as transformações do jornalismo, né? Exato. Você pode contar um pouco sobre esse seu lado acadêmico? Claro, eu sempre gostei muito da área acadêmica, acho que eu comecei a fazer iniciação científica quando eu estava no 2º semestre de faculdade. Assim, eu sempre gostei muito de pesquisa. Eu gosto de estudar e aí pesquisa para quem é curioso e gosta de estudar, é um prato cheio, né? Então, quando eu estava na graduação, eu trabalhei numa pesquisa da HP, que a HP tinha uma parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, onde eu fiz faculdade de jornalismo, e aí eu trabalhava nesse grupo de pesquisa da HP, que era para pesquisar personalização de impressos, olha isso, início dos anos 2000 mesmo, assim. Então, era o Quark, lembra do Quark, esse programa da HP? Era um plugin do Quark que personalizava impressos, e aí a gente fazia uma pesquisa de como que a gente poderia usar isso no jornalismo e tal. E aí eu gostei muito desse ambiente da pesquisa, de testar, de descobrir se as coisas dão certo ou não dão, assim, uma coisa meio pequeno cientista, assim mesmo, né? E aí eu acabei guiando um pouco a minha carreira para esse lado, além de gostar muito de trabalhar como repórter. Eu fui repórter, fui editora, trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, revista em um monte de lugar. Então, eu sempre andei com essas duas coisas em paralelo, assim. Então, na minha pesquisa final de graduação na PUC do Rio Grande do Sul, no jornalismo, você tem que fazer um TCC mesmo, assim, né? Uma pesquisa científica. Eu tinha ido fazer um semestre de faculdade em Londres, e aí fiz um semestre de broadcasting, que eles chamam lá, né? Que é rádio e TV lá em Londres, e aí eu estudei a BBC mesmo, assim, a formação da BBC, e aí isso guiou um pouco o meu estudo até hoje, assim, que eu estudei a evolução da BBC enquanto
tecnologia, em tecnologias e também em produtos, como eu não sabia que chamava assim na época, mas era assim. E a evolução da sociedade inglesa. Então, como a evolução da sociedade guiava a evolução da BBC e a evolução da BBC guiava um pouco a evolução da sociedade. E aí, isso eu estudei na graduação, aí terminei a graduação, meu orientador, super força, o Eduardo Pelanda, um baita professor lá de Porto Alegre, um cara muito legal, um pesquisador muito renomado, assim. E aí ele disse, acho que você leva jeito para isso e tal. E aí, logo em seguida, acho que eu terminei a graduação em 2008 e comecei a fazer mestrado em 2012. Então, foi pouco tempo a diferença. E aí, no mestrado, eu estudei a formação dos influenciadores, porque eu estava percebendo que a gente tinha uma mudança acontecendo no jeito como a gente consumia conteúdo, que era muito fundamental, que é essa questão dos influenciadores. Então, a partir de 2012, eu estudei isso. Aí, eu estudei grupos de jovens para entender como que alguém se tornava um influenciador digital dentro de um grupo de jovens. Foi bem legal essa pesquisa de fazer e tudo mais. E aí, depois, em 2016, eu estava trabalhando em redação. E aí, eu estava, assim, burnoutada, assim, sabe? Aquele coisa, assim, tava difícil. E aí, que todo mundo passa por isso, eu acho, né? Pelo menos a maioria das pessoas. E aí, eu decidi, cara, eu acho que eu vou voltar para a área acadêmica, vou fazer o doutorado. E aí, coincidentemente, abriu uma vaga de professor na faculdade que eu tinha estudado, que era a PUC do Rio Grande do Sul. E aí eu fiz a seleção, passei para a seleção de doutorado. Então, eu fiz as duas coisas. Aí eu fiquei dando aula 5 anos e meio e fiz o doutorado nessa época também. E aí eu estudei as crises do jornalismo, que é o que está nesse livro que eu estou lançando agora, que é o resultado da minha tese. Claro, dei uma editada boa, assim, né? Porque a tese acabou que ela é bem longa, assim. E aí, que é que é um pouco isso do que eu tinha pesquisado com a BBC, só que com a sociedade brasileira, assim, o que as mudanças sociais fizeram com a percepção que a gente tem do jornalismo, como a gente enxerga o jornalismo e como o jornalismo se sustenta. Então, eu acabei estudando as crises do jornalismo nesses dois ambientes, assim, tanto no aspecto financeiro, o jornalismo enquanto negócio, e o jornalismo enquanto pilar da democracia, assim, então o imaginário acerca do jornalismo, assim. Então é um pouco isso, assim, não consigo ficar muito tempo sem estudar, não consigo ficar muito tempo sem pesquisar, mas também gosto muito do dia a dia do mercado e aí estou nessa estrada por isso. Muito bom, muito legal a trajetória, parabéns aí. Obrigada. Os assuntos bem pertinentes e ao mesmo tempo você foi estudando as transformações do jornalismo, da mídia e da sociedade. Né? Porque o jornalismo, ele impacta muito a sociedade impacta ele. Um é reflexo do outro, né? Exatamente. Tem um pouco disso. É. E impacta a política, impacta tudo, né? Uhum. No dia a dia, assim. E tá mudando muito o papel, né? E aí, em 2014, no seu mestrado, você estudou essa questão de como uma pessoa pode se tornar influenciador para o público jovem. Né? E hoje a gente vê muito jovem, a maioria, que não quer fazer uma faculdade e quer virar influencer. Né? Eu tive muitos alunos no jornalismo que queriam ser influenciadores também. E o que uma pessoa precisa ter para se tornar um influenciador? Isso também mudou muito nos últimos 10 anos, né? Quando eu comecei a pesquisa, ser influenciador digital não era bem uma profissão ainda, né? Era uma coisa mais orgânica, assim, que acontecia de modo mais orgânico. Mas o que a gente entende é que tem um fenômeno que é quando a pessoa consegue somar admiração do seu público. Então, o público admira aquela pessoa por alguma coisa que ela faz. Ou porque ela fala de um jeito legal, ou porque ela tem uma linguagem interessante, ou porque ela tem coragem de fazer coisas que a gente não tem, enfim. Várias questões de admiração que são super naturais do ser humano, assim, né? Que são super do emocional do ser humano, assim. E, ao mesmo tempo, uma identificação de olhar e a pessoa não está num pedestal, ela está perto da gente, né? Ela parece gente como a gente, assim. Então, isso é o que a gente chama de identificação, que é o centro, digamos assim, de um influenciador, assim, as pessoas olharem para ele, gostarem dele porque admiram uma coisa que ele faz, mas ao mesmo tempo não enxergam ele longe, enxergam ele perto.
Ele é perto de mim, ele é gente como a gente, assim. Tanto que a gente vê um fenômeno das pessoas que são ídolos mais clássicos, assim, pessoas da TV, pessoas do rádio, pessoas do cinema, que antes eram pessoas inatingíveis, assim. Quando eu era criança, a gente queria falar com a Xuxa, por exemplo. Você tinha que mandar uma carta, né, para a caixa postal lá da Xuxa e torcer para ela abrir aquela carta, para ela sortear naquele monte de cartas, abrir a sua carta e ler a sua carta na TV, e você tinha que estar vendo a TV na hora que ela lesse a sua carta. Então, assim, esse diálogo era difícil, né, era complexo. E ela era uma figura muito idealizada, assim, né? Tanto que a gente, no documentário do Ayrton Senna, né? Na série, aliás, da Netflix sobre o Ayrton Senna, tem aquela coisa, né? Da distância, assim, né? Que tem o que se escondia sobre... No documentário da Xuxa também, o que se escondia sobre a vida dela, né? E hoje, você vai no Instagram e você vê o que a Xuxa comeu, assim. Você fala e ela é o time dela, mas, assim, ela responde, né? No comentário do Instagram. Então, essa descida do Olimpo, assim, que aconteceu com os grandes ídolos, também tem a ver com isso. Tem a ver com esse fenômeno dos influenciadores, que hoje a gente confia muito mais em gente que é próximo da gente, em gente que está perto da gente, do que em alguém que é idealizado, que é uma figura distante, que é uma figura inacessível, né, que eu não tenho acesso. E isso acaba influenciando todo o jeito como a gente consome informação, entretenimento, notícia, porque agora a sociedade tem a tendência a ter essa proximidade maior, querer ter essa proximidade maior com quem entrega informação ou tudo mais, assim. E é muito legal essa transformação, né? E uma coisa que é muito legal também é que hoje a gente tem... Antes isso não tinha, mas hoje a gente tem influenciador especializado em fone de ouvido. Uhum. Influenciador especializado em gibi. Uhum. É muito... E tem influenciador local e nacional, né? Então a gente tem muito assim... Minha mulher vê mais Instagram, essas celebridades, ela conhece mais. Eu não conheço quase ninguém. Mas eu tenho certeza que tem né? pessoas que influenciam você, figuras que são importantes para a sua carreira, né? E para a sua vida, assim. E que acabam fazendo sentido. É muito na cauda longa, né? É muito o fenômeno da cauda longa. As pessoas acabam... e não dá para ser influenciador de tudo, porque não dá para você ser respeitado e admirado por tudo. É difícil, né? Uma pessoa que tem tudo, assim. Essa pessoa sabe tudo. Ela sabe de cinema, rádio, televisão, música, e também sabe de carro e de avião e de design. Não tem essa pessoa, né? Então, a gente acaba consumindo muitos influenciadores, cada um na sua área específica, assim, né? Sim. É porque a gente tem os influenciadores de UX, que eles até fizeram um encontro do ano passado. Tem influenciador que eu vejo assim, se você for ver no YouTube, né? Tem canal dos anos 90, tem um canal que eu gosto muito que é Aviões e Música. Uhum. Ele é especializado em contar acidente de avião. São coisas muito específicas. Né? E ele tem 1 milhão de seguidores. Então. Se pensar isso há 20 anos sem internet, não era possível. Não existia, né? A gente, no máximo, se juntava, assim, e... É isso, assim, eu fico pensando como seria a minha infância hoje. Deve ser difícil ser criança hoje em dia, né? Você que tem filho, deve ser difícil, assim, porque eu fico pensando, quando eu era criança, eu gostava de coisas esquisitas, assim, eu gostava de ler, eu gostava de, né, coisas que as crianças não gostavam tanto quanto eu, assim, outras crianças. Gostava de ler, gostava de ver televisão, sempre fui uma pessoa que gostava muito de ver televisão e gostava de ver filme, sempre gostei de filme estranho, assim, filme de arte e tal. E eu não tinha com quem conversar sobre essas coisas, né? Aí lá pelas tantas você achava um grupo de nerd que nem você, e aí você aceitava um pouco, tipo, eu tinha uns amigos que gostavam de coisas esquisitas como eu, e eles gostavam muito de metal. E eu não era uma pessoa que gostava de metal, eu era uma pessoa que gostava de outros tipos de música. Mas aí fui aprendendo a ouvir metal com eles, porque eram meus amigos, eu tinha com quem conversar, assim. Então, acho que isso é uma coisa que hoje em dia é mais difícil de você ter acesso a coisas diferentes que você não conhece ainda, sabe? Por isso, assim, porque a gente acaba se fechando tanto na nossa bolha que não tem tanto acesso, assim. Mas, realmente, eu acho que também tem vantagens, né? Que é isso, que é você conseguir encontrar outros malucos que nem você que gostam de ouvir sobre, sei lá, acidente de avião, ou que gostam... Eu gosto de ouvir muito coisa de música, eu sou muito musical, assim. E também acho outros malucos que nem eu que gostam de uma banda islandesa, não sei o quê, que toca e tal. E aí tem outros 1 milhão de pessoas que querem ouvir sobre isso. Isso é legal, né?
Sim, é uma transformação gigante, né? E na sua tese de doutorado, aí você estudou, né, e lançou esse livro que fala sobre as crises do jornalismo, né? Você pode falar um pouquinho sobre essas crises, o que está acontecendo, né? Como está acontecendo no mundo e aqui no Brasil, porque também hoje, antes a gente sempre via notícia mais do Brasil, agora a gente vê do mundo, né? Então, essa mudança também foi grande, né? Total. A internet mudou tudo, né? Os últimos 30 anos mudaram completamente o jeito como a gente consome tudo, né? Mas eu comecei a fazer essa pesquisa porque eu estava lendo um livro, já no doutorado, assim, né? De um sociólogo francês chamado Michel Maffezoli. E ele estuda a modernidade, pós-modernidade, né? Essa mudança da era do que ele chama de era da modernidade. Ele e outros sociólogos e filósofos, né? Que olham para a era da modernidade, então era uma era mais racional, né? Então, quando nasceram as universidades, a gente está falando aí depois da Idade Média, né? Idade contemporânea e tal. Então, Idade moderna, Idade contemporânea. Então, a gente está falando de o nascimento das universidades, o nascimento da imprensa, né? Então, o culto da ciência, o culto à ciência, né? Então, a gente está falando de uma era mais racional para uma mudança de uma era que alguns sociólogos e alguns pesquisadores falam que nasce ali nos anos 20, mais ou menos, mas não tem exatamente nos anos 20 do século passado, né? No caso, nós estamos nos anos 20. Então, no último século, assim, que é uma era mais da emoção. Então, que a gente tem uma força muito grande do emocional, da psicanálise, de outras ciências que não são as ciências exatas, das ciências humanas, das ciências biológicas, da força do sentir, assim, né? Então, agora, mais recentemente, a gente vê você vê a Semana de Arte Moderna, né? A transformação da arte numa arte que ela é mais abstrata e a gente tem, né, não tem uma arte tão realista, tem uma arte mais abstrata. Enfim, você consegue ver isso em várias, né, a mudança da música clássica, que é uma música super matemática, por uma música mais desconstruída, né, mais construída em cima do sentir, da vibe, assim, né? Então, você olha em todas as áreas do conhecimento e da sociedade e você começa a ver uma evolução desse sentir, assim, uma valorização do sentir. E aí eu estava lendo esse livro desse sociólogo, e aí ele fala assim, o jornalismo, como outros, é um dinossauro da modernidade que tende a morrer na pós-modernidade. E aí essa frase me impactou muito, assim, sabe? Eu li e fiquei muito impactada. Primeiro porque eu realmente, a minha base epistemológica passa muito por esses sociólogos que são como Michel Maffezoli, o Edgar Morin, esses sociólogos da pós-modernidade, né? Enfim, o Lipovetsky e outros franceses. Então, eu realmente tendo a acreditar muito no que eles dizem, no sentido de que eu penso de maneira parecida com eles. Então, eu li aquilo e pensei, cara, isso é lógico, mas eu não quero que isso aconteça, porque eu amo jornalismo, porque assim, é minha profissão, minha vida, né? E eu não queria que ele morresse, assim. E aí eu fui atrás de por que ele está vendo isso e como que a gente pode provar ele errado, assim, né? Então, essas crises que foi o que eu acabei chegando, né? Aí fiz uma extensa pesquisa e tal, tá tudo no livro. E aí eu cheguei nessas crises que são um pouco de financiamento, porque o digital transformou a forma como a gente financia o jornalismo. Então, antes, quando você tinha só o jornal, vamos pensar no jornal impresso. Você tinha lá um monte de papel que era que quase monopolizava a atenção das pessoas, né, num momento importante do dia, que era o momento da manhã, quando as pessoas estavam se informando. Então, as pessoas davam muita atenção àquele monte de papel. Então, você vendia muito caro o pedaço de papel para um anunciante, né? Era um anúncio no jornal era caríssimo. Era muito dinheiro. Porque dava resultado, porque ali todo mundo estava vendo aquilo ali, né? Era uma comunhão o hábito da maior parte das pessoas era acordar de manhã e ter alguma versão de ler o jornal, né? E o jornal era dono de tudo. Era dono desde quando você estava fazendo o jornal, né? Escrevendo a notícia. Então, todo o modo de produção,
até a logística da entrega. Os caminhões eram do jornal e os caminhões que chegavam na casa das pessoas, então você controlava tudo, você controlava toda a linha de produção. E quando o digital chegou, a gente começou a não controlar mais quase nada. A gente não controla quem dá primeiro a notícia, a gente não consegue, porque a briga pelo furo jornalístico não existe mais, porque existe em matérias investigativas, em coisas mais específicas, mas assim, né, numa coisa, sei lá, ex-presidente foi preso. Tipo, todo mundo vai saber isso meio junto, sabe? Porque não tem muito como você furar outros veículos sobre isso. Assim. Então, você perde o controle sobre isso, você perde o controle sobre o tempo de atenção que as pessoas vão dar para aquela notícia, porque elas estão com 1 milhão de outras coisas pedindo a atenção delas, né? 1 milhão de outras coisas para fazer, outros estímulos. E você perde o controle sobre quando você entrega essa notícia para as pessoas, porque você não é mais dono do caminhão. Agora o caminhão é o Google, ou é a Meta, ou é, né, o WhatsApp, ou é o influenciador digital, que entrega a notícia até o público final, não está mais na sua mão. Então, o financiamento do jornalismo ficou muito difícil. A verba publicitária se pulverizou muito, né? Hoje a gente tem as empresas, o mesmo bolo publicitário sendo dividido entre anúncio programática, anúncio de offline, out of home, não sei o que, tem 1 milhão de podcasts, tem 1 milhão de opções, né? Então tem isso, a verba publicitária está mais pulverizada, tem o fato de que as pessoas, antes elas tinham 1, 2 jornais para escolher dos quais assinar, hoje elas podem assinar um monte de coisa, elas assinam serviço de streaming, serviço de streaming de vídeo, streaming de música, jornal, revista, assinam, né, 1000 coisas. O seu influenciador preferido, né, tem assinatura. Então, tem isso. E tem também o fato de que a gente não... as pessoas começaram a olhar para o jornalismo e ver que ele está lá longe, assim. Ele está, o que eu estava falando dos influenciadores, né? Ele está lá naquele pedestal, ele não olhava para as pessoas, ou ele não olha para as pessoas em muitos momentos. Ele não está perto das pessoas. E as pessoas começaram a questionar, de novo, muito mais força do emocional, né? Então, hoje as pessoas tendem a acreditar numa coisa que as emociona mais, ou elas tendem a interagir com uma coisa que as emociona mais. Tem o hate bait, né? Que é quando tem uma coisa que te dá muita raiva e aí você vai lá e interage naquilo só porque aquilo te deu muita raiva. Pode ser uma fake news, pode ser uma coisa que você não está interessado, nada a ver, mas aquilo te dá tanta raiva que você interage com aquilo. E interação é dinheiro, é sustentabilidade econômica hoje em dia, né? É dar atenção. Então, as crises passam por esses 2 aspectos, assim. Então, crise de atenção, crise de credibilidade, as pessoas não acreditam tanto na imprensa, elas acreditam mais no grupo de Zap do que na imprensa tradicional, crise de trabalho também dos jornalistas, porque as empresas não estão mais conseguindo se sustentar economicamente como antes, não são mais ricas como antes, então talvez elas paguem pior, as condições de trabalho são piores, então a gente tem uma crise de trabalho, e crise de news avoidance, as pessoas estão tão exacerbadas por informação, tem tanta informação chegando o tempo inteiro que elas evitam as notícias. Na pandemia, desde a pandemia, a gente tem um fenômeno de crescimento do news avoidance que é estudado no mundo inteiro. Esse ano foi o primeiro ano que, segundo uma pesquisa que a Reuters faz todo ano, estabilizou no Brasil em 44%. 44% das pessoas dizem que evita as notícias. Então, enfim, é uma série de questões que a gente precisa dar atenção e que vem desse mundo que a gente vive hoje. Assim, então, o que eu fiz no livro, o que eu fiz na tese foi descrever um pouco esse mundo que a gente vive hoje. Então, tem um capítulo que chama Tempestade Perfeita. Fala da crise econômica, da crise de atenção, da crise de informação e tal. Fala de tudo isso, né? Como a gente criou um momento de tempestade perfeita, um momento de crise econômica pós-2008, né? Pós-quebra das empresas de seguro lá nos Estados Unidos e tal. E a gente tem isso acontecendo, tem uma crise política no Brasil super forte, tem uma crise de credibilidade das grandes instituições, que é uma questão da pós-modernidade, mas é uma questão também muito brasileira, né, da evolução da sociedade brasileira, que é natural também. E aí... Pronto, e aí eu fui estudar dentro a imagem que as pessoas têm do jornalismo frente a isso, assim. E a coincidência foi que eu fiz isso durante a pandemia, então também teve esse a mais, assim. E é isso que eu conto no livro, basicamente.
É um estudo muito rico e é uma tempestade perfeita. Né? Exatamente. Porque vai acontecendo tudo ao mesmo tempo. Né? Não é que teve um impeachment, é que teve um impeachment da presidente, e depois, ao mesmo tempo, a gente teve uma crise econômica nos Estados Unidos. Né? Já tinha acontecido, né? Em 2008, já fazia bastante tempo. Mas, assim, tem uma crise econômica acontecendo, e aí você tem uma crise econômica no Brasil super forte em 2008, e aí você tem o digital mudando tudo, e tudo, as redes sociais crescendo e tal, tudo ao mesmo tempo, e o jornalismo ali perdidão, porque cunhado em valores muito antigos e muito dissociados da realidade da sociedade naquele momento, assim, né? Um pouco. Ele ficava muito como se fosse o detentor da notícia, e hoje já não é mais, né? Não. Porque todo mundo pode... o monopólio da informação, né? Que acabou. É isso, basicamente. E aí tem essa questão, principalmente na pandemia, né? Das pessoas não quererem ver notícia. Tinha um presidente que estimulava isso, né? Total. Que, tipo, a imprensa mente, que não é verdade, que ela não conta. E o pessoal... Tem muita gente que até hoje tem alguns parentes que eles acreditam Todo mundo tem. WhatsApp. Todo mundo tem os parentes. E assim... Se a gente for olhar, essa não é uma tática nova da extrema-direita, né? Tem um livro muito bom que chama Como as Democracias Morrem, que fala bastante de qual é o projeto da extrema-direita, o projeto de governos autoritários, né, que querem acabar com a democracia, e ele passa pela desacreditação da imprensa. Só que o que é novo, entre aspas, nesse momento, é que você não precisa mais isolar as pessoas para isso acontecer, para descredibilizar a imprensa. Você só precisa dizer para as pessoas, a grande imprensa mente, estou aqui te dando uma alternativa muito mais fácil, onde as coisas são fáceis de digerir, fáceis de ouvir, que só dizem o que você quer ouvir, né? Então, para que eu vou assistir aqui o telejornal, que tem um monte de coisa que me desafia, que me questiona, que questiona os meus valores, quando eu posso olhar aqui esse grupo de WhatsApp, que é fácil, que é gostoso, que tudo eu concordo, que as respostas são simples, tem esse cara que está dizendo que vai resolver tudo de um jeito mágico. Então, é óbvio que as coisas acontecem dessa forma, né? E é uma tempestade... Exato, uma tempestade perfeita, assim, né? A faca e o queijo na mão. Sim. E, assim, você trabalhou, assim, um pouco mais de 20 anos no jornalismo, né? Em várias cadeiras ali, né? Apresentadora, locutora... como você vê a transformação do jornalismo nesses 20 anos e como o digital impactou essa transformação? Para mim, essa transformação tem dois eixos. Assim. Tem o eixo tecnológico, né? Que o digital faz essa... meu primeiro estágio de jornalismo era num site. Eu sempre trabalhei com digital. Mesmo quando eu era locutora de rádio, quando eu trabalhava em televisão, eu sempre trabalhei muito com digital, né? Então, o meu primeiro estágio já foi num site, chamava Qual é a Boa, um site que não existe mais, que era um site de agenda cultural e entrevistas e tal, lá em Porto Alegre. E eu fazia, assim, a gente alimentava a agenda do site com código HTML e FTP, subindo foto em FTP, assim, sabe? Então, assim, a mudança tecnológica para hoje, que você alimenta um site pelo seu celular em 2 segundos, é bizarra, assim. Olha o último... Não precisa nem gastar um dinheirão. Olha a última versão do WordPress, você monta um site assim, né? Um site bom, um site funcional e tudo. Então, a diferença é gritante, assim. Então, tem esse eixo tecnológico da evolução da tecnologia e tem o eixo social, assim, a evolução da própria sociedade, né? Então, quando a gente olha para... Início dos anos 2000, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, não existiam redes sociais. Então, essa noção de que... Isso que a gente estava falando no começo do programa. Coisa da cauda longa, coisa de você encontrar os mesmos nichos que você gosta, as pessoas esquisitas como você para dialogar, né? A conversa civil, assim, né? A conversa civil acontecia na igreja, na praça, não era num lugar em que as pessoas que tinham o mesmo gosto ou os mesmos interesses se juntavam, como é na era das redes sociais, né? Então, a gente tinha uma internet que a gente chama de para todos, né? Que é de mídia de massa. Então, a gente tinha muito cunhada na mídia de massa. Quem publicava, publicava. E quem lia, lia, né? Quem
quem detinha o poder da informação, o monopólio da informação informava, e quem não tinha esse poder era informado. E aí a gente passa por uma transformação que vem ali muito com o nascimento das redes sociais, aí lá o Jenkins vai falar disso, o Pierre Levy falou disso bastante antes, assim, mas a gente consegue ver isso também no trabalho dele, que é essa formação de rede, né? Que aí é quando a gente... Todo mundo é um exagero, né? Vou falar todo mundo, mas assim... Estou ignorando aqui uma coisa muito importante, que são as diferenças sociais, as diferenças de acesso e tal. Mas, assim, potencialmente, na teoria, todo mundo tem voz. Porque qualquer um, teoricamente, que tem acesso à internet, pode pegar um computador, um celular, um dispositivo e ter voz, e publicar. E outras pessoas vão ler, né? Então, a gente muda esse eixo, e aí a gente chama essa comunicação de todos para todos, né? Todos falam, todos escutam. Os blogs nascerão assim, e aí nas redes sociais isso se amplifica, porque a gente tem um sistema de distribuição melhor, né? Nos blogs a gente não tinha uma distribuição desse conteúdo. A pessoa ia lá, publicava e tinha que dar o seu endereço do blog. fecris@blogspot. Não sei o quê. Era isso, né? Mas hoje em dia... Ou flog, / não sei o quê. E hoje não, né? Hoje você vai lá no Facebook e chega um monte de coisa, ou no Instagram, ou no TikTok, enfim, chega as coisas para você. Então, o sistema de distribuição de informação ficou mais, entre muitas aspas, democratizado, assim. Então, isso mudou a sociedade, como ela consome e como ela produz informação. Então, essas duas mudanças que foram em paralelo acontecendo e que foram profundamente transformadoras para o jornalismo e para a sociedade como um todo nos anos 2000. Eu peguei esses 20 anos de que... Você vai olhar... Tem muitos pesquisadores que falam que há 100 anos, né, a década de 20, dos anos 20 aos anos 40, se não me engano, ou dos anos 30 aos anos 50, tem uma transformação quase tão grande quanto a de hoje em dia, né? Uma transformação tecnológica, que você começa esse período de 20 anos com... cinema mudo e o áudio separado, e termina com televisão a cores, sabe? Então, assim, tem também uma transformação bem fundamental. No século XIX também tem alguns períodos de 20 anos que tem essas transformações muito grandes. Mas, com certeza, esse período de 20 anos de 2004 a 2024, né, ou 2025, que é onde a gente está, também tem uma transformação bem complexa, assim. E aí eu tenho a sorte de trabalhar com isso e acompanhar como pesquisadora e como profissional essa área de transformação, que é da ansiedade, mas ao mesmo tempo eu acho super legal, assim. É muito... A tecnologia impacta muito, né? E aí ela vai mudando como a gente trabalha, como a gente se relaciona, como a gente consome. Acaba mudando tudo, né? Eu lembro que também, assim, eu fiz um e-commerce quando eu trabalhava no interior, que assim, quando o dono vendia a peça, ele avisava, a gente dava a peça, a gente dava o HTML do Pode crer. E hoje é super simples, né? Tipo, o podcast mesmo. A gente tá gravando hoje, vai editar amanhã, vai lançar quinta, e já vai estar disponível. Antes do Natal, as pessoas já estão nos ouvindo. E antes não, né? Você não tinha YouTube, não tinha nada. Não. Não tinha nada. O primeiro podcast do qual eu participei, eu estava na faculdade ainda, chamava... De novo, né? Esse professor Eduardo Pelanda foi meu professor, meu orientador de TCC, meu orientador de mestrado, foi meu chefe. Ele é um grande guru para mim, assim. É um cara sensacional. Inclusive, procurem, ele tem uma newsletter que é super boa, o Ubimídia. Nas redes sociais, ele é o Ubimídia. E... O Pelanda e o Pazzi, que é outro professor incrível, e a professora Andrea Malman, 3 professores, eles coordenavam um laboratório que chamava Cyberfan, que era um laboratório de jornalismo digital. Já em 2002, 2003 já existia. Eu entrei em 2004. E a gente começou a fazer um podcast em 2004, lá, que chamava Cyber Mix Áudio, acho que era o nome. E aí a gente fazia como? A gente entrevistava as pessoas num estúdio, né? Então chegava artistas e tal, que iam para a cidade. A gente entrevistou o Pato Fu. Bom, em Porto Alegre não é tão comum quanto aqui em São Paulo. As pessoas aqui de São Paulo, entrei um artista, eu vejo na esquina. Em Porto Alegre não é assim, que você vê um músico, né, de assim, importância nacional andando na esquina toda hora, indo no bar que você vai, né? Então era
super legal, assim. E aí a gente trazia as pessoas para o estúdio, a gente entrevistava elas no estúdio, depois a gente editava o episódio, a gente subia ele num servidor e mandava o link para as pessoas baixarem o MP3 em casa e ouvirem o MP3 no seu Winamp, assim. Então é uma transformação muito grande nesses 20 anos de existência da mídia podcast, né? Que hoje é em vídeo, que hoje é instantâneo, a gente poderia estar fazendo ao vivo, sem nenhum grande custo, sem nenhum problema. É muito louco como mudou tudo. Sim. É legal, né? E participar dessa transformação, eu acredito que seja mais legal ainda. Né? É super, né? Você que sabe também, né? O design está no centro de tudo isso, né? Com certeza o design mudou muito também nesses 20 anos, né? Sim. E, Fê Cris, em 2018 você decidiu ali que você ia focar mais em produto digital jornalístico, né? Aí você fez uma formação, uma certificação, que é chamado de News Product, né? Isso. Que são pessoas que atuam especificamente em produtos jornalísticos. Você pode contar um pouquinho dessa formação, de como é o dia a dia de uma pessoa de produto para jornalismo, quais são as particularidades? Legal, claro. Quando eu estava fazendo doutorado, um pouco solução, não, né? Mas assim, dos caminhos para sanar essas crises do jornalismo, todos eles passam por ter um relacionamento com a audiência, assim, né? Um relacionamento maior, melhor, mais saudável, mais igualitário com a audiência, entender mais o usuário e tudo mais. E aí eu fui, quem é que faz isso no jornalismo, né? Fui atrás de descobrir isso. E assim eu descobri que existia uma coisa chamada produto jornalístico, que é uma versão do produto... Como tem produto em tecnologia, né? Que eu acho que é onde a gente vê mais pessoas de produto. Mas pensando no jornalismo como o produto. Então, eu fiz um curso com a Paty Gomes, que é uma pessoa também super conhecida dessa área de produto jornalístico, que era do Jota, agora ela é consultora. E depois eu fiz uns cursos no Google sobre isso. Então, o Google dava alguns cursos para os veículos. Aí conheci a Luciana Cardoso, que é um dos maiores nomes, que foi quem nos apresentou, inclusive, que é um dos maiores nomes de produto jornalístico no mundo, assim. E aí fui estudando sobre isso até em 2024, 2025. Acho que esse ano, na real. Esse ano foi muito comprido, eu acho que foi esse ano. Mas talvez tenha sido ano passado. Eu fiz esse curso chamado News Product Certification, News Product Management Certification, NPMC, que é da CUNY University com a NPA, que é a News Product Alliance, que é essa organização internacional de produto jornalístico. A especificidade de trabalhar com produto no jornalismo é isso, assim. A gente sempre... A comunicação era isso, um para todos, né? Broadcasting. Então, eu falava e todo mundo só escutava. E agora, como a gente tem esse eixo de poder da comunicação muito, muito mudado, né? Muito mais equilibrado entre audiência e jornais, enfim, e produtor de conteúdo, a gente precisa conhecer melhor a audiência, a gente precisa conversar mais com a audiência. E a disciplina de produto, ela é uma disciplina cunhada em colocar o usuário no centro, né? O usuário é o centro do desenho de produto, da concepção de um produto, da concepção de uma usabilidade de produto, né? É o usuário, o comportamento do usuário, as necessidades do usuário, as dores do usuário, o que é valor para o usuário. Então, o dia a dia de um profissional de produto é muito mais a gente entender quem é esse cara, quais são as necessidades dele e como as nossas necessidades de negócio se encaixam nas necessidades dos usuários. Como que eu dobro o meu produto e faço com que o meu produto atenda às necessidades do usuário e, ao mesmo tempo, atenda às minhas necessidades de negócio, né? Então, é um dia a dia muito de um trabalho conjunto com times de dados, com times de UX, né? UX Research, UX Design, UX Writer, UI, em que a gente... o profissional de produto ele é um pouco o centro conector dessas áreas todas, né? Da área de negócio, do business, entender as necessidades de negócio da empresa, entender as necessidades do usuário junto com esses profissionais, entender como que eu vou transformar isso, tangibilizar isso em tecnologia, né? Então, como eu vou fazer um aplicativo, literalmente, um site, uma funcionalidade, enfim, ou como eu vou fazer um programa, um podcast, um programa de TV, um programa de rádio.
e como que eu meço o sucesso disso, né? O que é sucesso para esse produto especificamente, que é basicamente atender as necessidades do usuário e atender as necessidades do negócio, e fazer toda essa volta e fazer essa higiene que a gente chama, né, dos produtos, que é entender qual o ciclo desse produto, quando o ciclo desse produto se encerra. Então, descontinuar um produto ou evoluir um produto e tudo mais. Então, o dia a dia acaba sendo muito nessa linha, assim, de pesquisa, encontrar a solução, produz a solução, testa a solução, coloca a solução no ar, acompanha o resultado dessa solução e entende o que fazer com essa solução depois. Muito legal. E é bem específico mesmo, né? Porque tem que estudar a audiência, entender a audiência. Um produto ele pode ser feito rápido, testado rápido e descartado, né? É um pouco diferente. É um produto digital, mas não é o mesmo ciclo de um app de banco. Você vai demorar muito mais tempo, né? É bem diferente, porque a gente atende a necessidades muito instantâneas da audiência, né? E necessidades muito mutantes também. Né? Se a gente for pensar no jeito como a gente paga as coisas, ele se transformou muito nos últimos anos. Mas não tanto quanto o jeito como a gente consome informação. Né? Então, se a gente for pensar, dinheiro ainda é dinheiro, né? Esse paralelo é sempre legal, porque o Cibercultura, do Pierre Levy, que é um livro seminal de digital, assim, de 1994, eu recomendo para todo mundo ler, porque até hoje ele é super atual, assim, tem 30 anos. E no Cibercultura, o Pierre Levy fala sobre a destangibilização, não sei nem se essa palavra existe, do digital, assim, como o digital é pouco, a gente precisa ter muito poder de abstração, assim, ele faz um paralelo com o dinheiro, eu acho isso muito legal, porque o dinheiro, quando ele não tem mais lastro, ele é uma crença que todo mundo acredita ao mesmo tempo, né? Todo mundo acredita que aquela nota vale R$10, assim, mas não tem lastro em ouro, para aquela, como existia antigamente, né? Então, eu acho isso muito, muito interessante, assim, de acompanhar essas transformações, assim, e de fato, a gente fazer um produto jornalístico é um desafio diário, porque os comportamentos da audiência mudam diariamente, assim, mudam quando a pessoa lança um podcast novo que tem por exemplo, vou usar um exemplo bem do mercado onde eu trabalho agora, assim, né, que é o mercado de streaming. A gente tinha um jeito de consumir esporte. Esporte sempre foi irreverente, né? Um pouquinho irreverente, assim. Esporte sempre foi o lugar onde a gente testava novos formatos, testava novas linguagens. Então, você vai lá no Tino Marcos, em repórteres esportivos que inventaram jeitos novos de fazer jornalismo. Né? Então, tem vários exemplos no jornalismo esportivo disso. Desde a zebrinha lá do Campeonato Brasileiro, lá com o Léo Batista no Fantástico, passando pelo Tino Marcos, passando pelos cavalinhos do Fantástico também e tal. Então, você tem jeitos diferentes né? O mundo do jornalismo esportivo é muito rico nesse sentido. E aí, mas a gente tinha um jeito de cobrir esporte, que era meio isso, assim, você sabia que o campeonato principal estava passando, sei lá, na Globo, ou na Band, ou no SBT, meio isso, e pronto, você acompanhava por lá e legal, massa, vai ter um locutor, vai ter um comentarista e vai ter um repórter, e às vezes vai ter uma matéria engraçadinha ou outra e tal, e era meio isso aí. Quando a gente tem uma junção entre uma linguagem absolutamente internética, que é o React, né? Que é uma coisa muito humana e emocional, com o jornalismo esportivo, que é uma coisa também do emocional. O esporte é emocional, é 100% emoção, é 0% razão, né? É incrível, assim. Entra uma pessoa jogando badminton, um negócio que eu nunca vi na vida, mas ela tá com uma bandeira do Brasil, eu já tô ali tensa, olhando a televisão, torcendo pela pessoa jogando badminton que eu nunca vi na vida, assim, sabe? É incrível, assim, como ele mexe, o esporte mexe com o coração da gente, assim. E quando você junta essas duas coisas, que é o caso do que o Cazé fez, né, que é juntar a emoção do esporte com a linguagem de internet, mudou completamente o mercado do jornalismo esportivo no Brasil. Assim, mudou tudo. Né? Hoje a gente tem GETV concorrendo... A Globo foi para o YouTube, que é uma coisa que nunca se pensou que ia acontecer. Então, a Globo tem um canal no YouTube para concorrer com o Cazé, que era um garoto
carioca maravilhoso que tinha um canal que ele transmitia da casa dele, né? Então isso é fantástico, assim, a gente olhar e acompanhar essas mudanças, assim, e hoje, pô, o Cazé é um multimilionário, né? Um dos donos da Live Mode, que é uma empresa multinacional incrível e tal. Os direitos esportivos ele compra todos os direitos esportivos de tudo para transmitir na internet. Tá a Globo correndo atrás, tá a Record correndo atrás, tá o SBT correndo atrás, tá todas as empresas correndo atrás, grandes empresas, né? Correndo atrás disso. Aí você vê outro exemplo, nessa semana a Netflix comprou a Warner Bros. A Netflix, que começou como uma empresa de aluguel de DVD, comprou a Warner Bros., uma dos maiores, né, produtoras de cinema do mundo, mais antigas e tal. Então, é muito interessante observar esse mercado, assim, e eu acho que isso está no coração do que a gente faz com o trabalho como produto jornalístico, entender esse mercado, entender essa audiência que vê uma transformação como essa e adere a isso, e como que a gente responde a essas tendências, sabe? É um desafio diário. É, desafio diário, né? E super legal, eu adoro. E é muito legal, você colocou do Cazé, né? Ele, um menino de casa, né? E ele tinha o jeito dele, que era totalmente diferente. De certa forma, a gente tinha um padrão Globo ali, né? Que era, todo mundo seguia. Ele criou um novo. Criou um novo. Não é... E é isso, e eu acho fenomenal isso, assim, né, Gilmar? Ele tem, assim... Ele não tem o padrão Globo de qualidade de imagem, porque ele estava na casa dele. Não tem o padrão Globo de cenário, que era o quarto dele, sabe? Não tem o padrão Globo de texto. O texto dele é caótico, é visceral, é, né, divertido. Ele não é uma pessoa com o padrão de beleza da Globo, que a Globo imprimiu. Ele não é uma pessoa que tem o padrão de fala. Ele é completamente a sua própria pessoa. E é lindo isso, porque o público aderiu fortemente, sabe? E isso mudou o padrão Globo de qualidade. Ele transformou o padrão de qualidade. Ele se transformou no padrão de qualidade. E desafiou todos os padrões, né? E eu acho bonito mesmo, não sei outro jeito de dizer, sabe? Eu acho fascinante isso. Acho que isso que é legal. O Podpah é outro grande exemplo, né? Quem diria, se tu fosse perguntar para um executivo de 50, 60 anos de mercado, de audiovisual, se o Podpah, um podcast, como ele é, com a linguagem que ele tem, com as pessoas que fazem ele, com as pessoas que são entrevistadas, com a duração que ele tem, né? Um negócio de 1h e tanto de duração, que daria certo, como dá, não, a pessoa nunca ia apostar isso, né? E deu certo. Então, é muito legal acompanhar isso e fundamental ao mesmo tempo acompanhar isso. Acho que as pessoas têm que ter essa paixão que eu tenho para acompanhar essas mudanças, porque senão a gente fica para trás, assim, né? Você tem que gostar disso, você tem que gostar de viver nesse caos, assim, um pouco, sabe? Sim. E bem relacionado a isso, os 2 últimos trabalhos, você trabalhou na Rede Bandeirantes, né, ali na Vibra, que era um spin-off do digital, e agora está no grupo RBS. E você está trabalhando com a parte de internet, né? Principalmente agora na RBS, a parte de streaming, né? Como está sendo, assim, como você vê que os veículos de mídia tradicional estão se adaptando a esses novos tempos, né? Porque você tinha TV e rádio antes, que era para massa, mas era um pouco longe, mas agora você tem internet e você tem que estar na internet, né? Você tem que falar a linguagem da internet. A internet não vai falar a sua linguagem. Como você vê essa transformação trabalhando dentro, né? A RBS também, para quem não sabe, ela é afiliada da Rede Globo, né? Então, como você vê esses movimentos do que você está participando e vendo também? Tem uma parte importante da minha carreira aconteceu em veículos chamados pequenos ou independentes, assim, né? Então, eu comecei a trabalhar com produto jornalístico no Matinal Jornalismo, que é uma startup de newsletter, né, de cobertura hiperlocal lá de Porto Alegre. Depois trabalhei na Rádio Novelo, que para quem gosta de podcast é super conhecida, mas não é uma empresa mainstream, assim, né? E aí eu decidi que eu queria trabalhar numa empresa tradicional de novo, numa empresa grande, de grandes audiências, porque eu entendo que as grandes audiências também merecem o olhar do produto jornalístico. Elas também merecem jornalismo de qualidade. Então,
feito para elas, assim, né? Então, eu decidi voltar a trabalhar em grandes empresas, aí fui para a Vibra por causa disso, né? Essa oportunidade de trabalhar com a Luciana, que eu queria muito, mas também de trabalhar numa empresa grande, de grandes audiências, assim, tradicional e de qualidade super alta e tal. Eu vejo que as empresas, elas estão finalmente, demoraram, mas finalmente entendendo que elas precisam jogar o jogo como se elas fossem pequenas, às vezes, sabe? Mais rápidas, mais ágeis, mais ligadas nas tendências do mercado, correr mais riscos. E eu tenho visto isso acontecer, assim, não só nas empresas brasileiras, como assim, né, no NPMC, esse curso que eu fiz, eu tive colegas do Texas Tribune, do New York Times, da NPR, da BBC, então, de empresas muito grandes e muito tradicionais do exterior, assim, também, né, de outros países. Então, a gente tem visto as empresas... O próprio New York Times, ele se diz agora uma empresa de tecnologia, não mais uma empresa de jornalismo, né? Isso diz muito sobre como o jornalismo mudou, né? O jornal mais famoso e mais tradicional do mundo hoje é uma empresa de tecnologia, não é mais uma empresa de conteúdo jornalístico apenas, né? Então, eles vendem tecnologia também. Então, é um pouco por aí, assim, sabe? Eu vejo que esse mercado está se mexendo muito rápido e as grandes empresas estão aprendendo que elas precisam reservar uma parte delas para mexer rápido também, assim, e tem sido bem aceito o meu trabalho. É um mercado que está muito aquecido, então se fala muito de produto, se fala muito de inteligência artificial, e trabalhar com inteligência artificial sem pensamento de produto não dá, porque como é que você vai adotar uma ferramenta de inteligência artificial sem objetivo claro, sem valor claro, sem ROI, né? Não tem como. Então, eu estou vendo com bons olhos, assim, isso no Brasil. Acho que em 2026 tende a crescer ainda mais. Todas as grandes empresas de conteúdo jornalístico hoje têm áreas de produto, né? A Folha, o Estadão, o Grupo RBS, a Band, a Globo, mais de um time de produto, né? Vários times de produto específicos para o digital, times de produto para áreas que não são digitais, não são digitais, todo é digital hoje, mas assim, para televisão, para rádio, né? E a Abril tem um time de produto, a Jovem Pan, enfim, qualquer um que tu vai olhar, eu consigo lembrar que tem uma pessoa de produto trabalhando lá, CNN. Então, eu estou vendo bem, assim, acho que está bem interessante essa área agora. Muito legal, né? E que bom que entenderam que elas têm que estar na internet e se adaptar para essa nova linguagem, né? Total. E esse novo mundo, de novo, né? Que elas não são as detentoras da notícia, né? Mas elas têm o jeito e o padrão delas que elas podem colocar, né? Exato. Não se perde a qualidade e a credibilidade de 100, 150, 200 anos de trabalho. Ao contrário. Mas, às vezes, a gente fica refém dessa credibilidade, dessa tradição. Né? E o que não dá é para a gente ficar refém dessa tradição. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Tem uma frase de um finlandês, agora não me lembro o nome do cara, eu só me lembro da frase, tá? Que é aquela: a lâmpada não veio da constante evolução da vela. E é um pouco isso, assim, você pega o conceito da vela, tem uma coisa que tem que ficar quente o tempo inteiro, e calor vira luz, né? Calor produz luz, legal. Então, tem uma coisa que tem que ficar quente o tempo inteiro, eu tenho que proteger essa coisa que tem que ficar quente o tempo inteiro. Talvez não precise ser uma chama, pode ser um fio elétrico queimando, né? Então tem relação, mas não é exatamente uma vela, não é do mesmo material, não é o mesmo, né, não é a mesma composição e tal, não é uma vela que dura mais tempo, é outra lógica. Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, sabe? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Eu acho que todo mundo está entendendo isso agora. Muito bom. E na sua visão, como UX e design podem contribuir para a criação de produtos jornalísticos? Para mim, o trabalho em parceria com times de UX e times de design é fundamental, assim, é tipo um par com o qual eu não posso parar de trabalhar, assim, sabe? E design sempre foi importante no jornalismo, né? Tem uma área muito relevante que a gente chamava de diagramação nos jornais impressos, que sempre foi muito importante, porque a gente sempre entendeu que as letras
só são bem consumidas e só são bem absorvidas pelas pessoas se elas estiverem dispostas do jeito correto e do jeito mais fácil para as pessoas lerem, né? Então, você vai estudar o design no jornalismo, ele sempre foi muito importante, né? Sempre foi a gente tinha disciplina de design na faculdade, acho que ainda tem até hoje. Então, é bem importante, assim, sempre foi. Mas, quando a gente para de pensar no design, no desenho da interface e começa a pensar no design como experiência, né, como fluxo, aí ele começa a ficar ainda mais importante dentro desse estudo de produto, porque a gente precisa entender o usuário e o UX é o cara que entende as necessidades do usuário, é o cara que sabe os comportamentos do usuário e sabe o que é melhor, né, como é que a gente atende essa necessidade, assim. Então, eu adoro trabalhar com... Eu tenho comecei a trabalhar com UX junto há bastante tempo, assim, né? Entender melhor o que o UX faz e trabalhar em parceria, assim. E trabalhei com profissionais muito bons sempre, assim. Tive muita sorte. E acho que cada vez a gente aprende mais, assim, a gente de produto, trabalhar em parceria que nem trabalhar em parceria com gente de dados. Acho que esse trio, assim, produto, dados e UX... é um trio imbatível, assim, para fazer bons produtos, porque daí a gente tem a interpretação dos dados, né? Tem os dados, tem a informação, tem a interpretação dessa informação e tem a transformação dessa informação e dos achados dessa informação em alguma coisa tangível, né? Que é o que o UX nos ajuda a fazer, assim. Então, acho que é um trio que nos ajuda muito, assim, a fazer bons produtos. Muito legal. A gente acabou fazendo um projeto junto que tinha um pouco disso, né? Tinha dados ali que a gente levantou, que assim, foi uma descoberta, de certa forma, do público, né? Tinha um pouco ali de UX, esses dados eles impactaram o que a gente desenhou e depois a gente testou ali e fez bem junto com vocês ali, bem com a equipe da Band mesmo, né? Isso eu acho muito legal, assim, o nosso projeto... Eu achei que foi muito rico, porque a gente tinha uma equipe multidisciplinar e que realmente trazia as suas disciplinas, né? Então, assim, os UX traziam um conhecimento muito legal de usabilidade, de facilidade, de como é que a gente deixa isso mais intuitivo para o usuário e atende essa necessidade, né? O usuário tem a necessidade de enxergar melhor tal coisa, ou de acessar essa informação de um jeito mais tranquilo. Tá, eu sei dizer isso, eu não sei dizer como transformar isso numa coisa, sabe? E aí o pessoal de UX vem e tipo, não, peraí, isso que você está me trazendo, eu consigo tangibilizar dessa forma, né? Isso que faz sentido. E aí depois você testar com o usuário, que a gente também fez essa parte, né? A gente testou com os usuários, né? Fez a pesquisa e depois mandou para alguns usuários, entrevistou eles e tudo mais. E trazer esse feedback deles e, de novo, mexer no produto a partir disso. Então, todo esse retorno que a gente consegue fazer, isso é muito... Para mim, é fundamental. Não dá para trabalhar sem isso, assim. E cada vez mais eu acredito no UX para além do design, assim, né? A pessoa além do design de interface, eu quero dizer, sabe? Para além do desenho mesmo. A pessoa de UX como a guardia da experiência, como o nome diz, né? User experience, assim, da experiência, vamos entender como esse cara, qual é a jornada desse cara, como ele chega até a gente, como ele consome isso que a gente está entregando para ele, como ele recebe isso, em que hora do dia, com que mindset ele está, e como que eu atendo isso para ele. Então, assim, uma coisa que eu acho muito relevante, a gente estava fazendo lá na RBS agora um estudo para um produto novo, chama Paralelas, um podcast. E aí a gente foi estudar o público, entendeu que o público que a gente queria era um público muito, em grande parte, formado por mães solo. Mulheres que não... Mãe solo, ela não tem tempo nem para respirar, assim, ela é uma pessoa muito atarefada. Então, a gente entendeu que esse produto precisava ser mais curto, precisava ser em áudio, precisava ser fácil de entender. Não dá para usar uma linguagem muito complexa. E essa construção vem de um trabalho de entender o usuário, entender em que lugar ele está e transformar isso, tangibilizar isso. E eu acho que o UX nos ajuda nisso também, sabe? Sim. Foi muito legal o projeto que a Toia fez com a Band, né? Foi um resultado bem interessante, assim, foi bem rico da gente aprender um pouco o conceito do mundo jornalístico, porque é muito específico, né? E de a gente poder contribuir também, né? Não, foi ótimo. Inclusive, recomendo. Muito bom. E, Fê Cris, como você vê que o design pode
UX e design podem ajudar na inovação dos projetos jornalísticos, né? Você citou um experimento que o pessoal da RBS fez com vibe coding e tudo mais. Como você vê que UX e design podem ajudar na inovação, né? Novos produtos, novos formatos, como você vê isso? De fato, o vibe coding, né? Essa nossa possibilidade de tangibilizar, transformar num protótipo testável, às vezes até publicável, né? O que é perigoso, mas enfim, pode acontecer. E o próprio UX poder fazer isso facilita muito, né, a inovação, porque a inovação ela tem que ser barata e rápida, né? Porque senão a gente não consegue inovar. Porque aqui no Brasil, né, num lugar em que a gente não tem dinheiro sobrando, nenhum lugar do mundo tem dinheiro sobrando. Quer dizer, alguns têm, mas não aqui. E aí, assim, a gente precisa que seja fácil de fazer, rápido, barato, né? E o Vibe Coding nos ajuda a fazer isso com os produtos, assim. E quanto mais os UX dominarem essa possibilidade, né, essa tecnologia, assim, mais nos ajuda a testar rápido, errar rápido, mudar rápido e chegar num produto final que a gente consiga ter mais aprovação e entregar para a esteira de desenvolvimento, né? Eu acho que a inovação também vem do conhecimento. Para mim, tudo volta para o mesmo lugar, assim. A inovação também só consegue ser feita quando a gente entende estamos inovando para quê? E estamos inovando para quem? Né? Inovação, às vezes, não é só uma coisa super tecnológica, é um botão num lugar diferente. Isso muda a lógica, né? Às vezes a lógica é mudada por uma coisa muito simples, assim. Então, eu acho que a gente... os times de UX, quanto mais eles dominarem essas ferramentas que nos permitem inovar em conjunto, fazer as coisas mais rápido em conjunto, testar mais rápido e tudo mais, de um jeito mais barato, eu acho que a gente consegue inovar mais, ter mais ideias, ter mais novas soluções, testar com o usuário e, assim, fazer produtos que girem no ciclo de produtos de um jeito mais rápido e mais barato. Assim, né? Muito bom. E um assunto um pouco relacionado. No Grupo Bandeirantes, você trabalhou por um tempo especificamente com inteligência artificial ali, estudando, entendendo, vendo a aplicação, né? Na sua visão, como a inteligência artificial está impactando o jornalismo atualmente? Eu tive esse privilégio que foi poder passar um tempo estudando, né, e fazendo muitos testes com ferramentas e tal. Um tempo desse ano eu passei dedicada a isso, né, lá na Vibra. Foi muito legal. E a inteligência artificial, ela está influenciando tudo, né? Tudo, 100% da nossa vida o tempo inteiro, mesmo que a gente não tenha acesso a ela. Que é a mesma coisa que aconteceu com o digital, assim, por isso que fazem esse paralelo, né? O digital surgiu e ele mudou a vida mesmo de pessoas que não tinham acesso a digital. Se a gente for pensar, até hoje, tem pessoas que não têm acesso a digital e tem bancos que não existem mais fisicamente, né? O jeito como os bancos físicos funcionam é diferente porque existem bancos digitais hoje. Porque o digital existe. Né? Hoje a gente não tem mais fila para pagar conta. Você vai numa agência, é mais difícil ter fila. Tem fila para outras coisas e tal, receber aposentadoria, né? Na Caixa Econômica Federal lá tem fila ainda, mas é bem diferente do que era antigamente, né? Correios, enfim, 1 bilhão de coisas que mudou por causa do digital, mesmo para quem não tem acesso ao digital. E a inteligência artificial é a mesma coisa. Ela muda fundamentalmente essa tecnologia, ou a inteligência artificial generativa, né, para ser mais específica, ela muda o jeito como a vida de quem não tem acesso a ela. Para o bem, para o mal, para todos os lugares. Para o jornalismo, de novo, muda a lógica do jeito como as pessoas se informam. E eu vou dar um exemplo bem simples. A gente tinha, até 1 ano atrás, 1 ano e meio talvez, a gente tinha a maior parte da nossa audiência de sites de notícias vindo de fonte que a gente chama orgânica, de busca. Então, as pessoas iam lá e procuravam no Google. Sei lá, para que serve o Ozempic? Um negócio que está super famoso, todo mundo só fala disso e tal. E a gente sabia essas tendências de busca e fazia matérias com esse título.
Aprenda para que serve o Ozempic. Chamava SEO, né? Uma técnica de SEO. Técnica de SEO de conteúdo, tem técnica de SEO técnico mesmo, de código, mas é de Search Engine Optimization, né? Então, essa técnica para que ele seja mais encontrável, né? Mais facilmente encontrável. Você treina, você faz um conteúdo que é otimizado para o algoritmo do Google lê-lo, né? E botar ele mais para cima, na página de busca. E assim a gente tinha mais audiência. Porque daí você procurava lá para que serve o Ozempic, aparecia no primeiro link lá, o meu link do meu site de notícias, as pessoas clicavam nesse link e aí eu ganhava bastante audiência. Massa. Agora, desde o meio desse ano, talvez, o Google mudou o jeito como ele mostra as buscas. E agora, se você perguntar para que serve o Ozempic, ele primeiro mostra o quê? Um resumo feito por uma IA de vários links de vários sites e dizendo para que serve o Ozempic. Ou seja, você não precisa mais clicar no site de notícias. A gente tem um reporte de mercado de sites que perderam 35% de audiência de um mês para o outro. Porque a gente teve uma transformação na ferramenta de busca, que era a nossa maior porta de entrada. Então, de novo, a gente não é dono do caminhão, né? O caminhão que está levando essa notícia é o Google. O Google mudou o jeito como o caminhão funciona, a gente se ferrou. Então, a gente vai ter que mudar o jeito como a gente funciona, como a gente distribui a notícia, para não depender mais desse caminhão Google. Porque esse caminhão não vai mais entregar meu conteúdo. Ele vai entregar meu conteúdo, ele não vai entregar meu link, né? Então, esse é só um exemplo super simples de como a IA mudou o jeito do jornalismo. Ele mudou todos os aspectos, né? Mudou como as pessoas... Agora, mudou o jeito como as pessoas pesquisam também, né? Tem pessoas que usam IA só desse jeito. Elas pesquisam lá no Google e agora a IA entrega para elas. Elas nem estão pensando, estou usando IA generativa. Ela está lá usando, ela nem sabe. E tem gente que, em vez de ir no Google, vai no ChatGPT mesmo. E é isso aí. Tudo isso muda o jeito como o jornalismo funciona, muda o jeito como os repórteres trabalham, né? Muda o jeito como a credibilidade da nossa informação e o nosso trabalho fica muito mais desafiador, né? Antes, para eu saber, você vai olhar aquele vídeo super famoso, antigo do Will Smith, lembra disso, feito por inteligência artificial, comendo espaguete, que era super tosco, mas a gente achava incrível, né? Porque ele foi criado. E aí foi feito, acho que esse ano, um vídeo novo do Will Smith comendo espaguete, feito por IA. E é bizarro. Parece muito real. Não vai ser que nem não sei se você se lembra quando o Independence Day foi lançado, o filme, que era assim... Nossa, é incrível! Os efeitos especiais são maravilhosos, são muito realistas e tal. E aí você vai assistir Independence Day hoje e diz, pelo amor de Deus, sabe? E a mesma Jurassic Park, enfim, vários filmes que foram super inovadores nos anos 90 e que depois você olha hoje em dia e pensa, putz, eu tenho certeza que a gente vai olhar esse vídeo feito por IA hoje e daqui a 5 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, sei lá, e vai dizer, nossa, gente, como é que a gente acreditava nisso? É obviamente IA, sabe? Mas hoje, o fato é que hoje o vídeo feito por IA, ele engana muita gente. Muita Sim. gente. Você consegue fazer o Lula e o Bolsonaro dançando lindamente juntos e parecer que é verdade, sabe? E então isso também muda o jornalismo, porque pra gente é difícil saber o que é verdade e o que não é. A gente precisa estar mais treinado, com ferramentas melhores para testar isso. Então, a inteligência artificial muda desde o jeito como a gente produz o conteúdo até o jeito como a gente distribui o conteúdo jornalístico. Tem coisas legais pra gente e tem coisas que são super desafiadoras, super difíceis. Então, barateia muita coisa. Muita coisa encarece, porque eu preciso comprar uma ferramenta de checagem de vídeo feita por IA que eu não tinha que ter antes, né? Então, tem uma transformação muito profunda aí que a gente ainda está entendendo, assim. É muito legal essa coisa que você falou de buscar, porque acho que nos últimos meses, acho que pelo menos 1 ou 2 pessoas chegam até a Tuia pelo ChatGPT. Olha, que legal! Então vocês conseguiram dominar o SEO do ChatGPT, que agora não me lembro o nome, mas tem o nome da técnica de optimization para inteligência artificial, né? Que agora é o que a gente tem que fazer nos nossos sites, otimizar o conteúdo para a inteligência artificial nos achar e nos entregar enquanto link, e não só enquanto conteúdo para as pessoas. Difícil. Porque muda um pouco, né? Porque antes a pessoa ia no Google, ela buscava lá, por exemplo, consultoria ou X. Aí vem um monte. Agora ela vai buscar consultoria ou X especializada em produtos jornalísticos. Aí ele vai dar uma lista, vai explicar o que de cada uma e vai ter o contato. E aí a Tuia vai estar lá, ainda bem. Porque tem isso também, né? Às vezes
Porque a IA generativa, ela é treinada, ela existe para te dar uma resposta, né? Então, ela nunca não vai te dar uma resposta. E aí, por causa disso, às vezes, ela inventa coisas, né? É capaz dela inventar uma empresa que não existe. Ainda bem que ela está entregando a Tuya que existe, mas, tipo, tem uma lista, uma matéria famosa disso, que foi uma lista de mais livros, indicações de livros, ou livros mais lidos, não me lembro, mas era uma lista de livros feita por um jornal, que foi feita por IA, e aí tinha um livro que não existia. E foi porque o repórter pediu para a IA ajudar a fazer os livros, lançamentos do ano, e a inteligência artificial foi lá e inventou um. E porque, enfim, ela não é para isso que ela existe, entendeu? Não é para ficar fazendo matéria para você. Mas o cara fez isso e, bom, e aí não deu muito certo. Aí ele tomou um shade grande, assim, por causa disso. Mas isso pode acontecer, né? Você vai lá, pergunta pro ChatGPT, me indique uma empresa de UX especializada em XYZ, e ele inventar o nome de uma empresa que não existe com informações de várias empresas que existem. Pode acontecer. Sim. Como você vê o futuro do jornalismo com inteligência artificial e algoritmos? Eu vejo o futuro do jornalismo olhando para o passado, olhando para as pessoas, né? Lembrando que as tecnologias mudam e evoluem, e o suporte muda e evolui, e o jeito de distribuir informação muda e evolui, mas o jornalismo é uma ferramenta fundamental da sociedade democrática. E ele precisa cumprir o seu papel de ferramenta fundamental da sociedade democrática. Então, e cada vez mais a gente precisa fazer isso para sobreviver, como jornalismo mesmo, né? Porque por mais que o entretenimento dê muita audiência, muito clique e tal, e é super importante na vida das pessoas, entretenimento é importante, né? Entretenimento importa, cultura importa, esporte importa e tal. Tudo isso é super legal, super importante na vida das pessoas. Não dá para viver só com o que é, entre muitas aspas, útil. Tem que viver, a vida tem que ter um aspecto lúdico, né? Senão a gente enlouquece. Mas o jornalismo também é importante, né? O jornalismo esse que verifica, que é o watchdog dos governos, né? O watchdog do poder, que não está nem na mão dos governos mais hoje em dia, né? O poder supraestatal, assim, então o poder das big techs, o poder das grandes empresas e tal. E a gente precisa existir para isso. O problema é que as pessoas, às vezes, não estão dispostas a consumir um conteúdo só porque aquele conteúdo é importante. E elas precisam querer consumir aquele conteúdo, gostar de consumir aquele conteúdo e elas precisam estar disponíveis para conseguir consumir aquele conteúdo. Então, toda essa camada, eu preciso entender melhor as pessoas, conhecer as pessoas. Então, assim, usar a inteligência artificial para isso, sabe? Para conhecer as pessoas, para ler os dados de audiência. A gente tem hoje uma abundância de dados que a gente tem acesso de comportamento do usuário. Isso é muito legal. Mas ler esses dados não é muito simples. Produzir inteligência em cima desses dados não é muito simples. E aí, a inteligência artificial pode nos ajudar nisso. Se souber usar, se souber como funciona, né? E tudo mais, a gente pode usar ela para nos ajudar a produzir produtos melhores, assim. Então, eu acho que o futuro do jornalismo está muito no construir bons relacionamentos com as pessoas, construir relacionamentos que sejam diretos com a audiência. Então, cada vez depender menos das big techs e cada vez depender mais de si mesmos, né? Das suas plataformas próprias, do seu relacionamento com a audiência, da sua marca, da conexão da sua marca com a audiência, né? Por mais que seja por plataformas terceiras. Então, beleza, eu tenho um produto no YouTube de streaming. Eu mesma cuido de produtos de streaming que são dentro do YouTube, que vivem, né? Eles moram dentro do YouTube. Mas a gente precisa construir um relacionamento real com a audiência que independa da ferramenta. E eu acho que o futuro do jornalismo está aí, assim, está nas pessoas, no como a gente usa as tecnologias para se aproximar das pessoas. Muito bom. E é verdade mesmo, né? Porque, assim, qualquer setor que você trabalhe, a tecnologia ela é o meio, ela não é o fim, né? Uhum. E a tecnologia sempre vai mudar. Uhum. Está mudando cada vez mais rápido, né? E está impactando muito. E a tecnologia, no mundo capitalista que a gente vive, ela é monopolizada ou ela é guiada, digamos assim, né, pelas grandes empresas que têm os seus próprios interesses, né, que são empresas que visam lucro. Então, a tecnologia ela vai evoluindo para atender os interesses dessas empresas, não para atender os interesses da sociedade.
né? A gente vai tendo necessidades sendo criadas enquanto seres humanos por empresas que criam essas necessidades na gente para obter lucro. E eu estou falando aqui não né, porque estou defendendo o fim do lucro, não sei o quê. Não é sobre isso. É sobre a gente entender, ter isso como consciência, ter isso no nosso dia a dia de pensamento, de criar produto e de criar relacionamento, né? E para depender cada vez menos do nome dessa tecnologia, então depender menos da OpenAI, da Microsoft, da Apple, e depender cada vez mais e entender o papel disso para eu chegar no meu fim, né? Um meio como eu chegar no fim, que é chegar na audiência. E entender as implicações de estar dentro dessas plataformas, as implicações de entregar. Quando a gente colocou tudo nas redes sociais e deixou de fortalecer os nossos sites, as nossas plataformas próprias, a gente entregou os caminhões para as Big Techs. Né? E as Big Techs ficaram como donas desse relacionamento, intermediárias desse relacionamento que a gente tem com a audiência. Hoje é delas, esse relacionamento é delas. Delas depende da vontade dessas empresas construírem algoritmos que entregam mais ou menos jornalismo, depende a nossa sustentabilidade econômica. E a gente ter isso em mente quando a gente está construindo novos produtos é importante porque a gente precisa pensar na longevidade desses produtos e em como esses produtos vão chegar na audiência independente da mudança do algoritmo. Ou saber que elas vão mudar com a mudança do algoritmo e enfrentar isso como um risco. Assim, né? Sim. E você falou muito, e já falou um pouco, né, sobre essa questão que você gosta do mercado e da academia. Sempre está com um pezinho em cada lado ali, já teve o seu tempo de professora, né, fez mestrado, doutorado. A gente sabe que no Brasil a gente tem um pouco de preconceito, né, tanto do mercado com a academia com o mercado. Na sua visão, como a academia pode contribuir para o mercado e vice-versa, o mercado para a academia? Assim, o ideal da minha vida era ser pesquisadora profissional, assim, que é uma coisa que existe em outras áreas, né? Na biologia, nas ciências biológicas, existe bastante, né? A pessoa que é pesquisadora trabalha numa empresa de pesquisa científica e tal. No jornalismo, isso existe zero. Então, assim, existem empresas de pesquisa, mas elas não são de jornalistas, né? São de outras áreas. Então, são de UX, ou são de comportamento do usuário, são de sociólogos, são de antropólogos, mas não são de jornalistas. Então, é difícil ser pesquisador no Brasil, né? E eu adorei ser professora, mas não é a minha vocação, assim, sabe? Eu acho. Eu até dou um curso ou outro e tal, mas não é o que me move, assim. E esse preconceito, a academia é muito hermética, às vezes, né? Muito difícil de acessar. E o mercado é muito apressado. E essas duas coisas não... Nem... O ser hermético combina com o mercado, nem ser apressado combina com pesquisa, né? Pesquisa precisa ter o seu tempo e o seu método, e o mercado precisa ter agilidade e sustentabilidade, assim. Então, por isso que eu acho que é difícil essa transição entre as áreas, assim. Eu acho que quanto mais a gente entende que a gente precisa entender o usuário e entender dados, mais perto a gente está ficando da academia, né? Porque a gente agora também virou meio pesquisador, o mercado também virou meio pesquisador. E a mesma coisa a academia. Quanto mais a academia entra numa dificuldade de sustentação, a gente teve no governo Bolsonaro um monte de corte de verba para pesquisa científica, né? Teve uma baita crise da pesquisa científica e uma baita crise do ensino superior, de modo geral, né? Também, não só... muito culpa do, né, ou responsabilidade, não culpa, mas responsabilidade do governo, né, porque é um modelo de governo mesmo, né, um projeto de governo esse, mas é muito responsabilidade do governo, mas também muito responsabilidade do tempo que a gente vive, que, de novo, é um tempo das emoções e não um tempo da razão, né? Então, o tempo da valorização do curso técnico, do curso rápido, do coach, do guru, do legendários, do culto, da igreja, né? É um tempo de valorização disso, e não tempo da valorização da ciência. Então, a ciência também precisa se antenar, precisa se atualizar, precisa chegar mais perto das pessoas, precisa entender o usuário, precisa
se produtizar um pouco, né? A educação e a ciência precisam se produtizar. Então, todo mundo tem um pouco para aprender, eu acho, nesse modelo. E acho que todo mundo está um pouco mais aberto para aprender nessa época que a gente vive hoje. Muito bom. É legal mesmo. É bem essa visão, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente está muito emoção em um campo da vida, em outros a gente está bem razão, porque a gente tem muita informação disponível. E a educação, ela está mais acessível para todos, né? Em curso EAD, em mini cursos. A gente nunca teve uma população com ensino superior tão grande no Brasil, com acesso ao ensino superior. Isso é lindo, né? É maravilhoso. Mas tem os seus desafios, porque a educação também precisa ser atrativa para as pessoas. Não precisa ser uma obrigação só, né? Tem que ser legal estudar. Sim. Então, também tem esse lado. E, Fê Cris, nos últimos anos, você tem atuado mais em cargos de liderança, né? Como você vê as lideranças femininas atualmente no mercado, né? E como você vê que as empresas elas podem agir, dar oportunidade para que isso seja mais comum e não seja uma exceção? Eu tenho muita sorte, porque eu trabalhei com muitas líderes mulheres ao longo da minha carreira. A Luciana Cardoso é uma, né? A Ariane Roquette, que trabalha na Tornac, enfim. Várias mulheres líderes, a Clarissa Barreto, várias mulheres líderes que me inspiram e me inspiraram muito, assim. E me inspiraram a ser uma líder melhor e a olhar para as minhas características femininas, as minhas características como mulher e ver elas como fortalezas e não como fraquezas, que é como o mercado ensina a gente, né? Como o patriarcado ensina a gente. Ser legal, ser legal é errado, sabe isso? Assim, quando você fica brava, quando uma mulher fica brava, ela tá na TPM, sabe? Essas coisas que acontecem demais, assim. Então, eu sou muito privilegiada de ter tido chefes mulheres e boas chefes, ter tido as lideranças masculinas que eu tive, muitas foram muito aliados, né? Foram muito aliados da pauta feminista e da mulher mesmo no seu mercado de trabalho, do espaço da mulher, o que é muito legal. E eu sou privilegiada por trabalhar num mercado ou numa área do mercado jornalístico que é muito favorável para mulheres crescerem hoje, né? Já foi horrível. Trabalhar numa redação já foi assim, eu já vivi isso, de ser assediada moralmente, sexualmente, intelectualmente, emocionalmente, o tempo todo. E porque qualquer lugar que tenha homens trabalhando tem assédio, né? Então, assim, a norma, né? Mas eu tenho esse privilégio, assim. Então, eu acho que as empresas, quanto mais mulheres têm no ambiente de liderança, mais favorável a gente está para mulheres serem mais líderes, como quanto mais gente preta tem, é mais favorável para ter mais pessoas pretas, com mais gente LGBT tem, mais favorável para ter mais gente LGBT, ou seja, a representatividade ela importa para além do que é incrível, que é eu olhar e ver que eu posso chegar lá, mas é para criar um ambiente saudável para as pessoas, que é para olhar para o lado e ter em quem apoiar quando a gente está com dificuldade no trabalho. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo enfrenta um desafio e precisa ter um apoio do lado. E aí, se você tem uma pessoa muito diferente de você e que é criada numa cultura que tem que te odiar, que os homens são criados numa cultura de odiar as mulheres, odiar as características femininas, é muito difícil enfrentar os desafios do dia a dia, assim. Então, eu acho que as empresas... É isso, assim, é o incentivo, é o acreditar e é o valorizar... ter valores comuns com as mulheres, né? Valorizar o que é feminino, pode estar nas mulheres, pode estar nos homens, pode estar em mulheres trans, pode estar, né? Mas o que é visto hoje como uma fraqueza, o que é ensinado pelo patriarcado a ser visto como uma fraqueza, né? Então ser multifacetado, ser múltiplo, ser criativo, se emocionar com as coisas, o ser acolhedor, o ser próximo, que são características que são vistas como femininas ou que são uma performance feminina, mas que todo mundo tem, né? Todo mundo pode ter. Homens têm, homens héteros, homens cis, homens trans, mulheres trans, todo mundo pode ter essas características, né? Só que elas são dadas como fraquezas e elas são colocadas na mulher, né?
pela sociedade patriarcal, assim. Então, valorizar isso, eu acho que é muito importante para as mulheres crescerem mais, né, no mercado de trabalho. E assim, quando a gente é uma mulher em posição de liderança, trazer outras mulheres com a gente, né? E trazer outras mulheres diferentes da gente. É a minha obrigação de, como mulher branca e privilegiada que eu sou, olhar para mulheres pretas que não são tão privilegiadas, para mulheres amarelas, para mulheres indígenas, para mulheres transexuais, eu que sou cis, para outras mulheres e trazê-las junto comigo, assim. Então, eu acho que é por aí, assim, é um grande esforço coletivo, respeitando as nossas diferenças e valorizando as nossas diferenças, assim, e dando mais chance para quem tem menos chance, assim, né? Porque isso é fundamental, tendo mais paciência com quem está começando, né? Ser menos Suzana Vieira e de compartilhar conhecimento, assim. A Luciana Cardoso, para mim, é um grande exemplo, porque ela é uma das mulheres mais ativas na formação de outras lideranças mulheres que eu já vi no mercado, assim. Então, ela não só tem grupos de mulheres de produto que conversam sobre isso, ela encontra alguém, tem uma mulher que perdeu o emprego, ela vai lá e tenta ajudar, tenta encontrar outro emprego, conversa com a pessoa, ajuda a pessoa a se recolocar no mercado, ajuda a pessoa a se qualificar, às vezes, encontrar um curso. Quando ela, como chefe, é uma mulher que sempre apoia muito a gente, traz a gente para cima, nos ensina, nos protege muito em ambientes muito masculinos e tóxicos. Ela é uma mulher que se coloca na frente, usa o seu crachá como escudo para outras mulheres, sabe? E isso é fundamental, assim, ter mais pessoas assim no nosso mercado nos ajudaria muito. Muito bom. É importante mesmo a diversidade, né? Principalmente mulher, né? Hoje tem muito mais espaço no mercado de trabalho, mas tem muito preconceito ainda, né? E acho que na Tuia eu acredito bem nesses valores, né? De diversidade. Eu entendo que quanto mais diverso uma equipe, mais potente ela vai ser, porque ela vai ter visões de mundo diferentes, né? Exato. Não, e a gente percebe, assim, acho que no projeto que a gente fez junto, tinha pessoas diferentes trabalhando ali, né? A Tuia vinha com... Tem pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, porque isso também é diversidade, né? Sim. A gente, às vezes, tende a contratar um monte de gente jovem porque é uma mão de obra mais barata, mas trazer pessoas mais velhas é importante, como trazer pessoas mais jovens também é importante, como trazer pessoas, né, de outros backgrounds que não são dos grandes centros ou que não são das grandes cidades, ou que... Né? Então, isso eu senti muito no nosso projeto, assim, sabe? Eu acho que a Tuia tem um plantel, assim, bem diverso nesse aspecto, diverso de idade, diverso de raça, diverso de background, assim, que foi muito rico, assim, para o nosso trabalho. Uma empresa que a gente não era um time tão diverso. Nós éramos um time que tinha um certo nível de diversidade, mas que não era um time muito diverso. Era um time bem, né, bem branco, bem privilegiado, bem paulistano, assim. E aí eu acho que vocês conseguiram acoplar esse conhecimento que foi muito legal para a gente, assim, nos ajudou a crescer muito, assim. A gente tem essa visão, e tem essa questão do geracional, né? Hoje tem pessoas de 20, de 40, eu tenho quase 50, a gente tem a Silvia de quase 70, e a hora que você junta tudo ali, tem a experiência com a juventude, tem ali o meio termo que já experimentou um pouco de tudo, você vai complementando ali e vai trazendo visões diferentes, né? Isso é muito bom, e as pessoas esquecem disso, né? A gente está numa era do etarismo muito forte, assim, né? Mais um preconceito, assim, então... por conta disso, né? Profissionais mais velhos são mais caros. No geral, profissionais mais velhos, no geral, estou falando, né? Porque muitas vezes não é verdade isso, assim, mas tem menos letramento digital, então precisam de mais ajuda para se adaptar a novas tecnologias ou a novas formas de trabalho, ou tem uma cultura de trabalho diferente, né? Ou uma ética de trabalho diferente. E então dá trabalho. Trazer diversidade para dentro da empresa dá trabalho. Mas tem grandes ganhos. Tem ganhos econômicos, tem estudos falando de ganho de dinheiro mesmo para as empresas quando elas são mais diversas. E esse aspecto da faixa etária
também um aspecto super importante, porque a gente também está numa sociedade em que as pessoas não vão mais se aposentar, né? Em que a gente não tem mais uma previdência social que vai bancar as pessoas a partir dos 60 anos, porque elas vão viver até os 100. Então, assim, não tem como, não é sustentável, né? Então, a gente tem também uma necessidade das pessoas mais velhas de estarem no mercado de trabalho. Então, mais do que ajudar as pessoas mais velhas a estarem no mercado de trabalho, é o que eu aproveito dessas pessoas, né? Qual é qual é o valor que essa pessoa traz que nenhuma outra pessoa traz? Essa pessoa, por ela ser quem ela é, que passa pela raça, pela sexualidade, pelo gênero, pela idade, pelas experiências, pelo lugar onde ela nasceu, pelo lugar onde ela mora, passa por tudo isso, né? Então, eu penso muito sobre isso. Assim, eu vou fazer 40 anos ano que vem. E é uma fase da vida em que a gente deixou de ser uma promessa, uma jovem promessa, e você está virando ou uma decepção, ou você está virando assim, um profissional mais estável, né? Um profissional de meio de carreira, assim. E como eu vou me manter no mercado? Porque eu vou viver, se tudo der certo, do jeito que eu estou cuidando da minha saúde, eu vou viver até os 100 anos. Infelizmente, pois não sou herdeira, vou trabalhar até, sei lá, os 70, sabe? Com sorte, eu paro de trabalhar aos 70 anos. Então, assim, como eu vou me manter relevante no mercado todo esse tempo, sabe? E aí começo a olhar com mais empatia para as pessoas, sabe? Para os profissionais que têm mais tempo de estrada, assim. E acho que a gente precisa fazer isso, sabe? Ter mais carinho para olhar para o lado e entender o que aquele profissional pode trazer, o que eu posso tirar quando ele está na minha equipe, o que eu posso tirar desse profissional que mostra o quão fundamental ele é na minha equipe, como eu posso dizer isso para ele, como ele pode dar o melhor dele, entender que ele contribui de um jeito único e especial para aquele projeto e para aquele trabalho, sabe? Sim. E qual mensagem você quer deixar para os nossos ouvintes? A minha mensagem é sempre a mensagem do se relacionem com a audiência de vocês, entendam as pessoas, conversem, conversa com o motorista de Uber, conversa com o entregador do iFood, conversa com o médico, conversa com as pessoas que são diferentes de você, tenha paciência, e porque é só através do diálogo com o diferente, com que a gente consegue construir coisas novas. As coisas novas não surgem do mesmo. Não surgem do conforto, não surgem da bolha. As coisas novas surgem do diferente, do confronto, do caos mesmo. Eu começo meu livro falando do caos, assim, e da importância do caos. E é isso. É isso que eu quero deixar de recado, assim. Se desafie a viver no caos. Porque é daí que saem as coisas mais legais, as coisas mais novas. Muito bom. E como o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? E como eles podem encontrar o livro? Como fazem? Legal. As pessoas me encontram nas redes sociais como Fecris Vasconcelos, com 2 L's. Então, realmente, Fecris tudo junto. Eu estou no LinkedIn, o meu Instagram é fechado, porque alguma coisa da vida tem que ser privada nessa vida super pública que a gente leva. Mas é Fecris Vasconcelos. E o livro, ele é de uma editora chamada GOG Ideias, lá do Rio Grande do Sul. Você compra no site gogideias.com.br e tem um cupom de desconto para o livro. O cupom é FECRISES. E aí, com esse cupom de desconto, você consegue comprar o livro por um preço mais barato. Entrega no Brasil inteiro. Muito bom. A gente vai deixar o link na descrição. A gente pode deixar o cupom também? Claro, link, cupom, incentivados a usar o cupom de desconto. Muito bom. Então, muito obrigado, Fecris, pela participação, pelo seu tempo. Imagina, obrigada, foi um prazer, muito legal participar dessa conversa, eu adoro falar, né? Deu para perceber, então, super legal. Mas foi muito legal, assim, saber da sua carreira, saber de toda essa transformação que a gente teve no jornalismo, na mídia e que impacta o nosso dia a dia, né? É legal, né? O jornalismo, ele é importante demais para ficar na mão só dos jornalistas, ele tem que ficar na mão de todo mundo. Muito bom. E muito obrigado também aos ouvintes, quem está assistindo em vídeo. Para quem quiser assistir os próximos episódios, é só seguir o podcast nas plataformas de podcast e atuar nas redes sociais. Até o próximo episódio. Obrigada. Obrigado.